palestrantes não precisam de apresentação, não vou apresentar estamos, acho que atraiu o público por o destaque, a importância do trabalho que elas estão fazendo. Espero que vocês leram ou acessaram o paper brilhante que elas têm feito, que era difundido no blog do Mansueto, sobre análise fiscal. Eu não vou demorar. Vai falar primeiro Mansueto Almeida. Os três palestrantes são membros do nosso instituto. Depois Samuel Pessoa, e também Marcos Lisboa, que é presidente do INSPE. Então, sem mais cerimônia, você pode falar, por favor? Boa noite, obrigado por vocês terem se dado o trabalho de vir aqui. Obrigado, Norma, como sempre, pela gentileza de convidar a gente para o debate. Eu vou falar muito rápido, vou tentar colocar de forma muito clara. O Samuel continua, depois o Marcos deve estar chegando também. Mas, basicamente, o que a gente escreveu no artigo foi uma provocação por muita coisa que a gente já vem estudando há algum tempo, desde 2004, mais ou menos. Em 2004, quando a gente estava no Senado Federal, os dois, a gente escutava muito que o grande problema do gasto público no Brasil era passagem de avião, era diária, funcionário público, etc. E a gente acreditava nisso, a gente resolveu colocar os números e ir atrás dos números. E naquela época, mais ou menos 2004, 2005, a gente notou que isso não era o grande problema. Isso não quer dizer que o governo não deve economizar no gasto do dia a dia. Claro que deve, enfim, isso é a agenda diária. Mas para vocês terem uma ideia, o que o governo gasta com passagem de avião durante um ano, o gasto público do governo central, o governo central é Tesouro Nacional, Previdência, Banco Central. O gasto público do governo central no ano passado foi 1 trilhão e 31 bilhões de reais. O gasto com passagem de avião durante o ano todo foi 2 bilhões de reais. Se você proibisse funcionários públicos de viajar durante um ano, de 1 trilhão e 31 bilhões de reais, você economizaria 2 bilhões. Então, claramente, gasto com passagem de avião não era o problema. Por outro lado, quando a gente começa a olhar com certo cuidado as contas públicas, os dados, a gente separa gasto com pessoal, previdência, a gente começou a fazer uma tabela anos atrás que a gente fazia o seguinte: gasto com pessoal, previdência, investimento público, custeio com saúde e educação e custeio de programas sociais, que era basicamente 4 tipos de programas: seguro-desemprego, abono salarial, LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é o benefício para pessoas com mais de 65 anos que moram em famílias pobres, independentemente de ter contribuído ou não. Pessoas com mais de 65 anos no Brasil que moram em famílias pobres têm direito a um salário mínimo do governo, e deficientes têm também direito a um salário mínimo do governo. Esse programa está na Lei Orgânica da Assistência Social. Então, se eu pego seguro-desemprego, abono salarial, Lei Orgânica da Assistência Social e Bolsa Família, a gente chamou isso de custeio de gastos sociais. Tudo que a gente não colocava como previdência, custeio de gastos sociais, pessoal, custeio de saúde, educação e investimento, a gente chamava esse resíduo de custeio administrativo, que teoricamente era quanto o governo gasta com a máquina. Depois a gente colocou uma nova coluna, que foi a coluna de subsídios. Olhando a despesa pública dessa forma bem desagregada, a gente tem uma conclusão, tem conclusões muito fáceis. Tudo que eu falar aqui, depois a gente pode, enfim, quem se interessar, mandar tabelas, textos, etc. Mas, basicamente, o que a gente tem de forma muito clara é que de 1991 até 2014, até o ano passado, nenhum presidente da República, quando ele deixou o Palácio do Planalto, ele deixou para trás um gasto menor em relação ao PIB. Todos os presidentes da República, sem exceção, a partir de 91, quando eles deixaram o Palácio do Planalto, o gasto público, o gasto do governo central, o gasto primário, que não inclui a conta de juros, em relação ao PIB, tinha crescido em relação ao início do mandato. Se todos os presidentes da República, desde 91, quando eles saíram do Palácio do Planalto, deixaram para trás um gasto público maior, tinha alguma coisa de estrutural no crescimento desse gasto. Não era só algo de um ou dois governos.
Essa foi a primeira conclusão. A segunda conclusão que a gente quis enfatizar era justamente para onde foi esse aumento de gasto. Em números, colocando isso em números, eu vou usar ainda a série de PIB antiga, porque de 95 para trás a gente ainda não tem a série de PIB nova, mas se eu colocar a série de PIB nova, isso não vai mudar o resultado. Mais ou menos, a história do Brasil, desde 91, é o seguinte. De 1991, a despesa primária do governo central, a despesa primária é despesa que não inclui juros, tá? A despesa não financeira que a gente chama. A despesa primária do governo central em 1991 era 11% do PIB. A despesa primária do governo central no ano passado foi para 20% do PIB. Isso na série de PIB antiga. Ou seja, de 91 a 2014, essa despesa cresceu 9 pontos do PIB, que é quase o crescimento da carga tributária. A carga tributária do Brasil, se a gente olhar até a década de 60, a carga tributária do Brasil era muito baixa até 64, era mais ou menos 16% do PIB. Depois do golpe militar, se fez uma reforma no Brasil, uma reforma fiscal, aquela reforma de Campos e Bulhões, e que o Brasil, de 1965 até 1970, foi o país, entre os 5 países do mundo que mais teve aumento de carga tributária. A nossa carga tributária passou de 16% do PIB para 25% do PIB, num período de 5, 6 anos. De 1970 até 1993, a carga tributária flutuou em torno de 25% do PIB, não aumentou. De 1993 até 2014, a carga tributária passou de 26, 25% do PIB para 35% do PIB, um aumento de 10 pontos percentuais. O aumento do gasto foi 9 pontos percentuais. Então, assim, como é que um país que, durante de 91 a 2014, a despesa cresce quase 10 pontos do PIB, esse país começou a gerar superávit primário porque teve aumento de carga tributária. Então, assim, os nossos ajustes fiscais, desde a década de 90, mesmo depois do Plano Real, foi baseado em aumento de carga tributária. Isso não era tão preocupante, ninguém gosta de pagar mais imposto, mas isso, em meados da década de 90, na realidade, quando a gente falava que a carga tributária do Brasil era 25% do PIB, é porque parte do gasto público era financiado com inflação e depois com aumento de dívida. No momento que você fez um plano de estabilização e quis acabar, enfim, não queria mais financiar o gasto público com aumento de dívida e de inflação, você teve que explicitar a fonte de financiamento, teve que aumentar a carga tributária. Isso não foi tão traumático, porque a nossa carga tributária de 25% do PIB não era algo muito fora da curva dos países com o mesmo padrão de desenvolvimento do Brasil. Não é o caso hoje. Hoje a gente tem uma carga tributária, mesmo com a série de PIB nova, deve ser um pouquinho abaixo de 34% do PIB, mas 34% do PIB é muito acima da média dos países com nível de renda semelhante ao do Brasil. E o que nos preocupa é o seguinte, vamos lá, antes de colocar o que nos preocupa, para terminar essa primeira parte, eu vou falar uma coisa. O que explica esse crescimento brutal de gasto público que eu expliquei aqui? Basicamente, 80% do crescimento do gasto público de 1991 a 2014, você explica com programas que envolvem transferência de renda do que o governo arrecada para famílias. Basicamente, que programas são esses? São 5 programas. Previdência, INSS, a Previdência Pública também de funcionários públicos, que cresceu muito na primeira metade dos anos 90, depois os vários tipos de bolsas que consolidaram no Bolsa Família, apesar desse gasto ser muito pequeno, ser só meio ponto do PIB, aí depois você teve seguro-desemprego, abono salarial e LOAS. Então, tudo isso, quando eu pego, olha que eu não estou falando nada de gasto do governo com remédio, com escola, estou falando só de programas que são transferência de renda. Esses programas de transferência de renda explicam 80% de 9 a 7 pontos do PIB, o crescimento da nossa despesa de 91 a 2014. Aí você olha para frente e fala assim, mas se olhar para frente, daqui a 10, 15 anos, a tendência disso é diminuir? Não, a tendência desse crescimento é continuar, porque todos esses gastos, principalmente previdência, está ligado ao crescimento do PIB. Quanto mais rápido a economia crescer, mais rápido cresce o gasto de previdência. Fora isso, eu não falei de outros 2 gastos que começaram a aumentar rapidamente também nos últimos anos, gasto com educação e saúde. A sociedade decidiu, colocou na Constituição que a gente teria um sistema de saúde universal, único e gratuito, teria também educação para todo mundo.
A gente fez as normas relativas à saúde e à educação ao longo dos anos 90 e criou também alguns mecanismos de vinculação, tanto para o governo federal, tanto como para Estado e município. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com o secretário da Fazenda em São Paulo, que antes era secretário da Fazenda do Rio, e ele me falou que uma das coisas que ele mais tinha medo no final do ano era ter receita extra, porque se ele tivesse receita inesperada, ele tinha que correr para empenhar aquilo em saúde e educação, porque senão ele podia ser processado. Então, no governo federal, você tem gastos também vinculados em saúde e educação. O que significa isso? O gasto com saúde até o ano passado era vinculado ao PIB. Toda vez que o PIB cresce, o PIB nominal, o orçamento da saúde tem que crescer exatamente na mesma proporção. Isso, em termos práticos, significa que você pode contratar o melhor gestor do mundo e ele pode, se ele for muito bom, ele pode entregar mais serviços de saúde, mas ele nunca pode diminuir o gasto. Porque se ele diminuir o gasto, se ele reduzir o gasto sobre o PIB, ele vai ser processado, porque simplesmente não pode. Tem uma regra de vinculação. Dito tudo isso, qual é o ponto que a gente chegou? Para eu passar para o Samuel. O ponto que a gente chegou é, no ano passado, quando a equipe econômica foi convidada no final de novembro, estabeleceu as metas no final de novembro, a equipe econômica trabalhava com duas premissas que a gente sabe que hoje não são verdadeiras. A primeira premissa que a equipe econômica trabalhava era que a economia esse ano iria crescer perto de 1%. Hoje, os grandes bancos estimam que a economia vai ter uma queda de 2%, com a possibilidade de ter uma nova queda no ano que vem. 2 anos consecutivos de queda de PIB é algo que não existe no Brasil desde 1930. Logo, queda do PIB significa menos arrecadação. Então, a primeira premissa, eles esperavam que a economia fosse crescer 1, a economia vai ter uma queda de 2. Isso modificou todo o cenário de arrecadação. Qual foi a segunda premissa? Quando a meta de 1,2, as metas antigas foram estabelecidas, o governo tinha divulgado um relatório no final de novembro, que era a 5ª avaliação trimestral de receita e despesas, o governo falava que, apesar da dificuldade de 2014, iria entregar um superávit primário de 10 bilhões. O governo terminou o ano passado com um déficit primário de 32,5 bilhões, o setor público consolidado, que é um déficit primário de 0,6 do PIB. Logo de cara, a meta de 1,2 se tornou impossível. Só seria possível com um aumento de carga tributária em um ano de perto de 2 pontos do PIB. Para se ter uma ideia do que é a carga tributária em 2 pontos do PIB, quando a CPMF investia, até 2007, um ano de CPMF era 1,5 do PIB. Dito tudo isso, eu vou deixar a parte estrutural para vocês. Dito tudo isso, o que nos preocupa? A gente está começando um governo que tem um déficit primário de 0,6 do PIB. Esse governo estava prometendo a meta de 1,2 esse ano e 2 no ano que vem, modificou. Está prometendo agora metas muito menores. 0,15 do PIB esse ano, que é algo como 8 bilhões, que pode ser um déficit de quase 18 bilhões, se o governo não conseguir arrecadar receitas extraordinárias que ele espera. O ano que vem a meta vai ser de 0,7, no ano seguinte 1,3 e no último ano do governo Dilma 2 pontos do PIB. Então vocês podem me falar, então pelo menos a gente sabe que em 2018 a gente vai conseguir cumprir 2 pontos do PIB. E o que eu vou falar aqui é que é muito difícil cumprir 2% do PIB até 2018 sem aumentar a carga tributária. Eu estou defendendo carga tributária? Não, eu não estou. Aí o Marcos vai explicar isso muito bem, o risco de a gente tentar resolver a situação por carga tributária. Só que todo mundo aqui conversa com deputado, senador, conversa com vários políticos toda semana. A questão assim, e conversa com grupos também no Congresso mais preocupados com a educação e saúde. A questão é que hoje a gente demanda do setor público um nível de gasto que não é compatível com o nosso nível de desenvolvimento. Quando você conversa com as pessoas da saúde, eles gostam de se comparar com o Canadá e Inglaterra. Quando a gente conversa com o pessoal da educação, a gente gosta de comparar com a Finlândia, gosta de comparar o gasto per capita. Infelizmente, um país que tem uma renda per capita de 10 mil dólares como o Brasil, nunca vai ter o gasto per capita de saúde que tem a Inglaterra, nem o gasto com a educação per capita que tem a Finlândia, se a gente não tiver uma renda per capita de 40 mil dólares como esses países. Então, assim, a gente colocou hoje, o curto prazo está muito ruim. Porque o curto prazo, para eu chegar a 2% do PIB de primário até 2018, como estou partindo do déficit de 0,6, é um esforço fiscal de 2,6, mais a despesa contratada nesse governo, esse governo já começou com a despesa contratada de crescimento de 1 ponto do PIB, que é o gasto da Previdência.
Se você pegar o que o governo colocou no ativo oficial, no anexo da LDO desse ano, o governo estima que no segundo governo Dilma o gasto com a Previdência vai crescer 0,8 pontos do PIB, que é maior do que o crescimento do primeiro governo Dilma. O gasto da Previdência cresceu 0,6. Então esse governo já começou com um gasto contratado de crescimento perto de 1 ponto do PIB. Além disso, eu tenho que gerar um primário de 2 partindo do déficit de 0,6. Estou falando aí do esforço fiscal de 3,6 do PIB. Como é que você vai gerar isso? Um corte de despesa. É uma boa. Hoje saiu o dado do primeiro semestre. O resultado primário do governo central no primeiro semestre desse ano foi negativo, 1 bi alguma coisa. O que significa 1,6, né? Que significa uma piora em relação ao primeiro semestre do ano passado de 20 bi. Aí vocês falam, poderia ser pior, poderia ser muito pior, só não foi pior porque o governo cortou em 6 meses o investimento real em 16 bilhões de reais, uma queda mais ou menos de 37%. Isso é muito pouco, isso é muito. Há um risco muito grande que esse governo ele reduz o investimento esse ano em torno de 30 bilhões, que vai ser uma economia de 0,6 do PIB. E que o investimento comece a aumentar de forma muito gradual a partir do próximo ano, e até 2018 o investimento fique em relação ao PIB menor do que foi no ano passado. Isso foi história, por exemplo, do primeiro governo Lula. O primeiro governo Lula, em 2003, o Joaquim, que era secretário do Tesouro, cortou investimento para meio ponto do PIB. Recebeu em 1,1, cortou para meio. Não, 0,4, 0,5. No final do governo Lula, do primeiro, o investimento ainda não tinha alcançado o que era 2002. Então, há o risco de a gente ter novamente esse cenário. Então, assim, além do resultado do primeiro semestre ter sido muito ruim, parte vem da frustração de arrecadação ligada à queda do PIB. Só não foi pior porque o governo cortou muito investimento. Mas tem outra parte que eles não explicitaram, não sei se explicitaram na entrevista hoje, mas na semana passada, quando eles revisaram a meta, não falaram que tem um bocado de despesa atrasada. A gente, nos últimos anos, além do gasto ter crescido muito, o governo fez vários programas, todo governo tem o direito de gastar, desde que isso seja aprovado no orçamento. Isso é política de governo. Quer dizer, quanto o governo vai gastar mais ou menos, isso é política de governo. Agora, isso tem que ficar claro para a sociedade. E o governo não vinha deixando isso muito claro. Um dos gastos que mais cresceu, não sei se eles explicitaram isso na entrevista hoje, mas, por exemplo, pagamento de subsídios atrasados via BNDES, eles pagaram em junho 2,5 bi. Para vocês terem ideia quanto é essa conta, de 2010 a 2014, durante 5 anos só se pagou 1,5 bi. Esse ano, em 6 meses, já se pagou 4,5 bi. Vocês vão perguntar se essa conta acabou? Não. Essa conta é uma conta de 26 bilhões atrasada. Você pagou 4,5 bi. Fora os 26 bilhões atrasados, tem o que está vencendo, que é algo como 6, 7 bi por ano. Então, assim, você olha tudo isso, não há perspectiva de queda de despesa pública sobre PIB. Você vê, tem vários grupos. A educação, a gente aprovou um plano que até 2024 o gasto com a educação sai de 6,5% para 10% do PIB. Saúde, possivelmente o gasto vai crescer nos próximos anos, porque tem uma regra nova que atrela agora o gasto com saúde com a receita corrente líquida da União. Como a receita corrente líquida da União, seja por causa da recuperação do PIB, que a gente espera para o final do governo, ou para o aumento de imposto vai aumentar um pouquinho, o gasto com saúde automaticamente vai elevar. E se a gente olha para os 15 anos, tem a mudança demográfica, que o Samuel vai falar, que tem impacto na Previdência, que também sinaliza aumento de gasto. Então o cenário que a gente tem hoje no Brasil é o seguinte: curto prazo é ruim, e se a gente olhar para os próximos 15 anos, é um país que vai precisar de uma nova rodada de carga tributária de mais ou menos perto de 8 pontos do PIB. 6 pontos do PIB aumento do gasto, mais um pouco adicional para ter um superávit de 2. Se a gente aumentar 8 pontos do PIB em 15 anos, significa levar a carga tributária para mais de 40% do PIB de um país que não tem a produtividade da Alemanha. Então, assim, isso é preocupante. Você vê tudo isso, a gente está num cenário que preocupa tanto curto quanto longo prazo, o que significa uma probabilidade muito grande, dadas as regras atuais, o cenário atual, de a gente perder grau de investimento. Aí vocês vão perguntar, mas se o Brasil crescesse mais rápido? Ótimo. Se o Brasil crescesse mais rápido, o gasto também cresceria mais rápido, porque mais da metade do gasto do governo central é previdência e é todo indexado ao crescimento. Pronto. Então, acho que a primeira pergunta é a gente tentar saber por que a gente está conversando isso agora. Se a questão é estrutural, se está com a gente desde sempre. Só para vocês terem uma ideia, em 2006 eu e o Nansu, nós éramos assessores lá no Senado, e a gente escreveu um texto, mais ou menos, eu revi esse texto ontem,
Está tudo mais ou menos lá. Agora, apesar da gente já saber isso, a gente conversa isso que a gente está falando com vocês aqui desde 2005, semanalmente. 2004 já estava claro. O que só agora que veio à tona, veio ao público, nós estamos aqui discutindo? O que aconteceu foi que durante 12 anos a Receita teve um desempenho extraordinário. Ou seja, durante 12 anos, por conta de razões, de motivos que eu acredito não vão se repetir, a Receita cresceu, a Receita Real da União cresceu uma velocidade aproximadamente o dobro da velocidade de crescimento do PIB real. O que permitiu, portanto, esse desempenho extraordinário da Receita, eu gosto de dizer que ele entorpeceu a sociedade. Entorpeceu as pessoas, os formuladores de política pública, os governos, o legislativo, a opinião pública. O problema ficou escondido sobre essa sombra que esse comportamento extraordinário da Receita promoveu. O que promoveu esse crescimento extraordinário da Receita, essa taxa de crescimento extraordinário? Eu acho que essencialmente dois fenômenos. O primeiro, em função da própria estabilização, em função da criação de uma série de regimes tributários especiais, em função de uma série de mudanças, o Marcos é totalmente responsável, que tornou o funcionamento do crédito muito melhor, todo esse processo, que é um processo de desenvolvimento institucional de longo prazo que o país tem tido, houve um enorme processo de formalização da economia. E esse enorme processo de formalização da economia produziu, explica uma parte deste fenômeno de um crescimento muito acelerado da Receita. E o boom externo ajudou a ter receita de imposto de importação. Aí, o boom externo também gera um ganho de renda. E o ganho de renda promovido pelo boom externo, lembra, a Receita é sócia de todo mundo. E a Receita tributa produção, mas tributa renda também. E particularmente a carga tributária média em commodities importada é muito grande. Então o boom de preços externos gerou um ganho de receita. Mas o boom de preços externos gerou um outro ganho, esse é mais sutil, eu demorei muito tempo para perceber isso. Que não é exatamente na receita, mas é na folga que o setor público tem para fazer a gestão do seu dinheiro. É o seguinte, você tem uma inflação, que é a inflação do PIB. Né? Tem um nome pomposo de deflator implícito do PIB, é a inflação de tudo que é produzido. E tem outra inflação, que é a inflação do consumidor. No longo prazo, essas coisas andam juntas. Mas nesses 12 anos, a inflação do PIB correu 1,8 pontos percentuais além da inflação do consumidor. Ora, a inflação do PIB indexa a receita, porque indexa a produção e a gente tem imposto sobre a produção. A receita anda junto com a inflação do PIB. A inflação do consumidor indexa uma série de rubricas do gasto público, né? Benefícios previdenciários, salários de funcionários públicos, pensões são, em geral, de alguma forma atreladas ao IPCA. Então a Receita, ela durante 12 anos foi uma empresa em que o custo unitário do bem que você produz correu 1,8 pontos percentuais a menos do que o preço unitário do bem que você produz e vende no mercado. Então a vida fica fácil para um governo nessas circunstâncias. Esse desempenho extraordinário da Receita, ele terminou em 2011. E desde 2011 nós temos um desempenho normal da Receita. Talvez um pouco piorado pelas exonerações que estão sendo revertidas, mas está longe de ser um desempenho ruim da Receita. Normal. Cresceu o que o PIB cresceu. Até o ano passado cresceu o que o PIB cresceu. 4 anos de desempenho normal da Receita fez com que o superávit primário em 2011 de 2,5 virasse um déficit de 0,6. Evidentemente a gente sabe que tem outros exageros, mas
uma parte muito grande desse buraco que a gente cavou, na verdade, entre 2008 e 2014. Em 2008, nós tivemos um superávit primário de 3,5 pontos percentuais obtido única e exclusivamente com receitas recorrentes. Em 2014, o primário obtido única e exclusivamente com receita recorrente foi um déficit de 1,5. Então, entre 2008 e 2014, o primário recorrente piorou 5 pontos percentuais do PIB. Essa piora é muito fruto dessa dinâmica estrutural. Dois terços. Agora, evidentemente, o problema foi agravado pela mudança da política econômica em 2009. A gente sabe que algumas coisas já começaram antes, né? Mudança do plano de negócios da Petrobras, mudança das agências regulatórias começou antes, mas a partir de 2009, de 2009 a 2014, vigorou um regime de política econômica, nova matriz econômica, um regime que potencializou imensamente o intervencionismo estatal no setor econômico, na esfera econômica, e essa nova matriz, ela teve impacto sobre as contas públicas. Eu gosto de separar essas duas agendas para facilitar o debate, para o debate ficar mais claro. Tem uma coisa que é uma escolha que a sociedade fez lá atrás, que foi com maior ou menor consciência, com maior ou menor clareza de todas as suas implicações, que é construir no Brasil um estado de bem-estar social padrão europeu continental, que explica o grosso do aumento do gasto. A nova matriz, o pior efeito dela foi destruir a microeconomia, os incentivos, a eficiência da produção, apesar da nova matriz também ter impacto sobre o orçamento. Subsídios do Minha Casa Minha Vida, subsídios do FIES. FIES nem é a nova matriz, na verdade, é a nova rodada de programas sociais. Mas a nova matriz teve algum efeito sobre o orçamento, por conta das desonerações tributárias, e teve um efeito adicional por conta do mau comportamento do PIB. Você piorou a eficiência de funcionamento da economia, e a economia crescendo menos, isso agravou o problema fiscal. E, evidentemente, eu acho que o problema fiscal é sério também, porque a retomada da economia brasileira vai ser longa, vai ser lenta. E ela vai ser lenta, diferentemente do que aconteceu em 98, 99, 2002, 2003. Em 2000, a economia já estava crescendo 4,3%. Em 2004, a economia já estava crescendo 5,7%. Isso não vai acontecer agora, entre outros motivos, porque a gente piorou a estrutura microeconômica toda da economia. A gente criou uma indústria naval que agora a gente vai ter que digerir. A gente criou uma indústria automobilística que produz 5 mil unidades e a gente só consegue absorver 2,5 milhões. E que a gente faz com as outras 2,5 milhões, a gente vai ter que digerir. A gente está tendo que colocar a inflação na meta, depois de tirar e inercializar a inflação em torno de 5,5, 6. Tem um custo imenso. E assim vai, e portanto a recuperação vai ser muito, muito lenta, o que agrava a situação fiscal. Qual que é o buraco fiscal? Retomando um pouquinho o número que o Mansur mencionou aqui. O déficit primário recorrente foi 1,5 ano passado. Para estabilizar a dívida pública, a gente tem que ter um superávit de 2,5. Então a gente partiu em dezembro do ano passado de um buraco de 4. Na conta que o Mansur fez de 91 até 2014, sendo bem econômico, o gasto público cresce vegetativamente em função dos critérios de elegibilidade e em função das regras de aumento do valor de benefício de todo o nosso pacote, o nosso estado de bem-estar social, ele cresce 0,3 pontos percentuais do PIB por ano. 0,3 vezes 4 dá 1,2, 1,2 mais 4, 5,2. Então, o buraco em 18 é 5,2. Eu posso ter exagerado, tem receita não recorrente que eu tirei da conta, tem alguns gastos que pode, vamos supor que seja muito bom, que eu consiga reduzir essa conta em 2 pontos percentuais do PIB. Eu ainda tenho um buraco de 3,2, que é mais ou menos o número do meu. Ou seja, a gente tem uma dívida que cresce em bola de neve, e que não dá para evitar esse comportamento da dívida se a gente não votar um monte de lei no Congresso, mudando um monte de itens do nosso contrato social, itens do nosso estado de bem-estar social.
Evidentemente, tem algum espaço para a gente aumentar a eficiência produtiva da economia. Mas esse espaço também passa por uma economia política complicada que eu vou deixar para o Marcos tocar. Eu gostaria só de lembrar um outro item, um outro tema que me faz ser pessimista, que é o seguinte: a gente sempre fala que a gente agora está vivendo o bônus demográfico, com o bônus demográfico a gente tem um espaço para ajustar as nossas dificuldades. Eu tenho uma má notícia a dizer que o bônus demográfico já foi, não tem mais bônus demográfico. Tá? Porque tem um pouco a percepção dos demógrafos do que é um bônus demográfico e tem a percepção dos economistas, ela é diferente. Para demógrafo, bônus demográfico é aquele período no desenvolvimento da demografia, desenvolvimento demográfico de uma sociedade em que a taxa de participação ou a taxa de atividade é máxima. O que é isso? A população em idade ativa, como proporção da população total, é máxima. Tá? Isso que é bônus demográfico. Para economista, bônus demográfico é aquele período do processo de desenvolvimento demográfico de uma sociedade em que a demografia mais ajuda o crescimento econômico. E o crescimento econômico é uma coisa que do lado esquerdo de uma equação a gente põe taxa de crescimento do PIB per capita e do lado direito a gente põe um monte de coisa que a gente acha que ajuda o crescimento do PIB per capita. O PIB per capita é ajudado quando a taxa de crescimento da população economicamente ativa é máxima, é maior. E o PIB per capita ele é dificultado quando a taxa de crescimento da população total é maior. Então, o que afeta a taxa de crescimento do PIB per capita é a diferença entre a taxa de crescimento da população em idade ativa com a taxa de crescimento da população total. Gente, é uma chatice eu ficar falando essas coisas de matemática, mas os dois conceitos são distintos, ou seja, o período cronológico do desenvolvimento demográfico de uma sociedade, em que a diferença entre a taxa de crescimento da população em idade ativa com a taxa de crescimento da população total ocorre, é diferente do período em que a taxa de participação, a taxa de atividade é máxima. O critério que está associado a crescimento econômico é que a diferença das duas taxas, o bônus demográfico começou em 1974 e vai terminar em 2022 e 95% dele a gente já colheu. Então, a gente, desse ponto de vista do crescimento econômico, nós já somos uma sociedade que envelheceu e não política. Então, a gente vai ter que, na verdade, a gente colheu o bônus demográfico no período da redemocratização, nos 80 e 90. Foi um período por conta de outros problemas da nossa A sociedade. gente dispensou o bônus demográfico nos anos 80 e 90. Fazendo outras coisas. Estava redemocratizando, estava... Então, eu acho que eu nunca fui tão pessimista com relação às perspectivas futuras do país. A gente tem uma dificuldade imensa pela frente e essa dificuldade ela ocorre no momento em que a gente tem esse problema todo da Lava Jato, uma presidente que ficou muito fraca, está com enorme dificuldade de fazer a coordenação da sua base de sustentação e eu acho que não vai conseguir, pelos próximos 3 anos, votar tudo que é necessário votar para que nós consigamos impedir que a dívida pública continue crescendo em bola de neve. Marcos. Vamos lá, vamos fazer um sumário aqui. Acho que vamos partir do primeiro lugar. O Estado brasileiro é grande porque ele gasta muito com cerveja. Ele é ineficiente, ele podia ser melhor, mas não é essa a razão pela qual o Brasil tem esse Estado grande em comparação com o resto do mundo. O Estado brasileiro é grande porque ele é uma máquina de transferir renda. Ele tira dinheiro de Antônio para dar para João. É isso que o Estado brasileiro faz. Para não ter uma noção de como é que é grande o Estado brasileiro, país normal, o Estado tem 25%, país emergente, 20%, 25%, carga tributária, 26%. O Brasil tem 35% do PIB novo, 37% do PIB velho. É grande. É Estado de país desenvolvido. Com recursos, com resultados de terceiro mundo. Nós gastamos mais que os demais países parecidos para ter resultados piores. Começar por educação. Comparando aqui. Então, mas, em primeiro lugar, primeira notícia, o Estado brasileiro é grande, ele tira de Antônio para dar para João. É essa maquininha que funciona. E é um Estado pouco eficaz. Temos o problema da qualidade da política pública, que é muito ruim.
o volume de recursos que eles gastam, o resultado não aparece. O Estado brasileiro aumentou nos 4 anos o gasto com educação em 9% real, acima da inflação. Basta olhar os indicadores, do governo federal. Vamos olhar os indicadores da qualidade da educação no Brasil. Pode ir para os outros indicadores de política pública. Crescimento resolve, acho que foi dito antes, crescimento não resolve, né? A gente tem um problema que quando cresce a despesa cresce mais, mas tem a notícia, isso não vai ser um problema, porque a gente não vai crescer. Não vai ser um problema, esse problema, não vamos perder tempo com falso problema. O Brasil, aí tá, a nossa produtividade não cresce há 4 anos, 5 anos. Ela estagnou a partir de 2010. Sem produtividade, a gente está limitado ao crescimento dos fatores, inflação, é o Brasil que a gente tem. É o Brasil que a gente escolheu ter. E, além da macro que foi dito aqui, das intervenções da macro, né, vai ter um pedaço que é o estrutural, que veio, quando acabou a receita extraordinária, tem um pedaço que são novos gastos que foram criados nos últimos anos, da expansão de alguns programas como FIES e outros, crédito subsidiado do BNDES, né, que a conta ainda está para ser paga, né, porque entre as criatividades, o governo emprestou em 2013, mas ele só assume que emprestou em 2015. Né? Então, o balanço do BNDES tem um crédito a receber do Tesouro, que não aparece como uma dívida do Tesouro até agora, e agora está começando a pagar a conta. Então, a gente está pagando agora contas atrasadas também. E o problema vai ficar pior, tá? Assim, além das regras que eles mencionaram, eu vou dar mais um exemplo. Ano que vem, o salário mínimo vai ter um reajuste de 9%. Pela regra atual. 9%. Salário mínimo 9%. A inflação vai ter 5%. Crescimento de 4% real. Um ano de recessão. Isso indexa o salário mínimo, que indexa a Previdência, que é 2/3 do gasto do governo. Pois vai ficar pior o problema ano que vem. E não tem mais investimento para cortar. Essa agenda já tem aí quase 10 anos, né, de falar sobre esses temas de várias maneiras. E sempre é uma agenda que parece difícil, ela é complicada, ela é constrangedora. Você está falando de aposentadoria, você está falando de idosos, está falando de política social. Eu estou falando de uma política que é ineficaz. Uma política que gasta muito para o pouco que oferece. Temos um problema. Segundo o professor Beluso, na última entrevista dele, nós queremos jogar os velhinhos pelo precipício. Segundo, a gente está falando de um país que tem regras de aposentadoria. Eu sei outra coisa, mas não vou falar. Segundo, a gente está falando de um país que tem regras de aposentadoria precoces que a gente não tem em outros países. Não estou falando de idosos. Estou falando que o tempo médio, a idade média de aposentadoria de uma mulher no Brasil, por tempo de contribuição na Previdência, é de 52 anos. 52 anos. Não tem lugar do mundo. A Grécia hoje está quanto? 60? Vai passar de 60 agora? A gente vai esperar a Grécia para fazer a mudança? Como é que é? Nel 2020 a Europa disse che a Grecia vai passando a 60 60 anos. Quer dizer, me dá exemplos de países do mundo que por tempo de contribuição se aposentam de 52 anos. Que homem se aposenta por tempo de contribuição de 54 anos. Como tem Denise aí, eu vou restringir as piadas. Senão... Ter piada em público em off não dá, né? Vamos lá. Então, primeiro, tem que desmistificar a agenda. Tem que desmistificar a agenda. E para isso, eu acho que vamos olhar um pouco para frente. Então, a gente tem um país complicado. A gente tem um país que o fiscal se degradou, que teve uma contribuição imensa da política econômica com novos programas, sem contrapartida de resultado. Gastamos muito para pouco. A indústria naval tinha 3 mil funcionários, 3 mil empregados na década passada. Tem quantos hoje? 80 mil? Pois é, o navio é caro. Atrasa 4 anos. A Petrobras tem que pagar o dobro do preço pelo navio. Eu lembro de debates,
não sei se já teve idade assim também. Você, tem de naval é bom, produzir navio, a Coreia produz. Alguém paga a conta desse navio. Se conseguir produzir navio bem como a Coreia, depois de 5, 7 anos, fantástico. O que bom, o Brasil conseguiu ser o país mais eficiente do mundo em produzir navio. Bacana. A gente fez isso na soja. Deu certo. Que ótimo. Agora, se não consegue, você tem um problema. Você condena o resto do país a ficar mais pobre. Porque essa conta é paga pelo resto da economia. Você perde produtividade no resto. O salário real cai. Isso vai fechando a economia todo dia. Então, para além do desastre fiscal que o Brasil teve, que combinou escolhas estruturais nossas da sociedade com a gestão do político econômico do último governo, pós-2009, você combinou uma agenda de intervenções microeconômicas e é impressionante, depois de tanto tempo, ver esse retrocesso. Intervenções buscavam resolver problemas pontuais, sem um diagnóstico claro, e a cada intervenção bem intencionada, um desastre vinha na sequência. Você não quer a inflação sobe, você não quer reconhecer que tem problema de inflação sobre juros, aí você faz uma disfarçada, controla o preço da gasolina, o preço do diesel, aí a Petrobras começa a sangrar, aí o setor de açúcar e álcool começa a ter problema, porque com o preço da gasolina está tabelado, o do açúcar e álcool também fica, as empresas estão no estado que estão hoje, uma destruição de valor impressionante no setor, que o Brasil tinha vantagem competitiva. Quer dizer, o populismo inconsequente de controlar a inflação pelo mecanismo errado, e um mecanismo que já foi errado muitas vezes, e pelo menos a gente esperava que os governos mais recentes fizessem erros novos, não erros que a gente já viu tantas vezes cometidos no passado, né? Você conseguiu, com esse processo, não controlou a inflação ficou alta, você mascarou uma inflação alta parcialmente, você fragilizou a Petrobras, você fragilizou todo um setor da economia relevante, em que o Brasil ia muito bem. Para adicionar insulto a injúria, você deu crédito subsidiado para caminhão com diesel subsidiado, crédito subsidiado abaixo da inflação. Você tem hoje um excesso de caminhões na praça, tem mais caminhão do que carga para ser transportada. E tem uma crise de um setor cuja venda caiu 45%. Intervenções podem dar errado. Intervenções da economia têm um mau hábito de consequências inesperadas, difíceis. Por isso elas devem ser cuidadosas, planejadas, deve-se conhecer a literatura lá fora, o que funcionou, o que não funcionou, mecanismos de controle, bases de dados, experimentar e generalizar. Isso é tudo que a gente não fez nos últimos 6, 7 anos. Essa agenda jogou a produtividade no chão. Então a gente tem o constrangimento da macroeconomia e a ineficiência da microeconomia, e as empresas hoje com imensa capacidade. Eu acho que a gente olha para o balanço das empresas, para a situação como estão, é preocupante o quadro para o segundo semestre. A crise chegou no andar de cima. A crise ainda está começando a descer as escadas. Você olha os dados agregados de PNAD contínua, mercado de trabalho, caiu, olha, é o começo. Como é que a gente reverte essa agenda? Então o Brasil tem essa agenda, já é uma parte da nossa cultura, é parte da cultura da América Latina, essa cultura da distribuição de benefícios. Todos têm direito a benefício. Né? Todos têm direito ao que o ministro foi mais educado do que eu, falou em patrimonialismo, eu falo de meia entrada. Né? Que é impressionante. Que é um crédito subsidiado. As pessoas acham razoável empresas, setores, escolhidas pela burocracia, receberem créditos à metade da inflação. Os juros, de total que paga, é a metade da inflação. A gente acha razoável isso. Uma empresa paga menos imposto que outra, a gente acha razoável isso. A gente acha razoável João pagar o ônibus de Antônio. A gente acha razoável. A gente acha razoável. Então é que todos nós aqui somos cúmplices dessa imensa quantidade de distorções que a economia brasileira distribui. Todos nós. O problema é que a gente paga a conta sendo um país de renda baixa, um país com graves problemas de desenvolvimento, um país que tenta crescer e para com frequência. Essa conta é culpa nossa. Essa conta é responsabilidade nossa.
Nós apoiamos as distorções. Nós achamos razoável fulano não pagar imposto, ciclano não pagar crédito. Eu estou com um problema que o chinês compete comigo, eu não consigo competir com o chinês, protege o meu setor, sobe a tarifa. A culpa é nossa. Né? Isso é generalizado na sociedade brasileira. Todos nós achamos razoável não pagar uma universidade. A universidade é paga. Ela é paga por quem? Por quem que ela é paga? Ela é paga pelo imposto sobre consumo em São Paulo. Esse é um subsídio cruzado. Nós achamos razoável o subsídio cruzado. Fala se os juros no Brasil são altos. Altos para quem? Tem um Brasil que paga juros altos, tem um Brasil que paga juros abaixo da inflação. E a conta ali tem metade à esquerda e metade à direita. O spread do Mercado Livre é 20%, o spread do mercado do crédito direcionado é 3%, e o spread médio é 11%. Então cada um aqui tem um benefício em algum lugar e está pagando uma conta difusa desse país que custa caro, mas o país caro é o país dessas distorções. Pois é, essa agenda no Brasil que vem avançando, a gente viu o desastre que foi isso nos anos 80. A gente assistiu isso, a gente já viveu isso, um filme parecido. O resultado de um Estado intervencionista que reage a uma crise externa, no caso a crise do petróleo, dizendo a crise não chega aqui, que fecha a economia, que dá crédito subsidiado, que escolhe vencedores, que fala, não, nós vamos desenvolver, a crise está lá, cá não chega. Né? Era outra política, era uma economia parecida. Né? E deu um desequilíbrio fiscal, inflação alta, crise, e uma década e meia de baixo crescimento. A gente pagou essa conta. E é uma economia toda distorcida, todos os preços, a garotada aqui não vai saber. Né? Tinha CIP. Entra lá no Google, é tão velho isso, não tem nem no Google. O que era CIP, né? O que era SUNAB, era tudo controlado, todos os preços eram controlados, tudo regulado. Né? O governo determina, e tudo era nacional. Bacana que a gente vai produzir. A gente vai produzir chip no Brasil. Né? Não, vou fazer a lei da informática, chip. O que a gente teve? Computador ruim. Computador ruim, fez carro ruim, fez empresa pior. Por quê? Porque a gente queria fazer chip no Brasil, ao invés de importar chip de quem sabe fazer chip. Né? Então, qual é a dificuldade, isso também é um problema da economia política, desse tipo de agenda? Que às vezes é bem intencionada, ela acha que vai resolver os problemas, ela acha que vai ser bacana, vai estimular o desenvolvimento nacional. É porque se ela dá errado, como é que você faz? Como é que a gente agora tira o problema? A gente criou a indústria naval. Como é que faz agora? Tem 80 mil pessoas, sei lá, eu. Chequem o mundo, tá? Não confio muito na memória, não, porque a idade aqui está tornando menos confiável a um ritmo acelerado. Né? Mas deve ser por aí. Como é que você faz? E aí? Tudo bem, o navio é ruim. Não consegue entregar no prazo? Não consegue entregar no prazo. O que você faz? Seria melhor que a gente tivesse construído estrada, esse povo Brasil fez estrada, né? Ao invés de construir estrada, foi construir navio. Navio a gente pode comprar da Coreia, estrada não. Pois é, resolvemos construir navio, não estrada. E agora? Como é que faz? Como é que desarma isso aqui? Como é que faz a transição? É o problema da Zona Franca de Manaus. 1960 e tantos, os militares sempre tiveram preocupação com a Amazônia. A preocupação dos militares sempre foi a Amazônia e a Argentina. Né? Mas entendeu? Amazônia e Argentina. Vamos ocupar a Amazônia. Né? Então vamos criar um polo industrial. Polo bacana, polo industrial. Bem da selva, onde tem macaco, né? Planta, índio, né? Peixe. Né? Vamos botar uma cidade, um polo industrial. Fantástico. Né? A ideia é maravilhosa, né? Eu não sei porque o pessoal do nosso lado não pensou no meio do Saara botar um polo industrial. Né? Não tem lugar, mas como é que você faz para chegar a peça? Como é que você faz para chegar a máquina? Não tem problema. A gente faz grandes estradas, a gente leva gente incentiva a população a migrarem, comprarem, destrói aquela área toda do meio ambiente e dá um incentivo, tem lá o tal do imposto sobre IPI, né? Produtos industrializados. Lá não paga, tem uma série de subsídios. Dá 20 anos, não sei como, 30 anos, esse negócio vai estar produtivo, vai estar produzindo produtos industrializados baratos, vender para o resto do Brasil. Bacana. A economia era fechada, tá por cima? Pois é, deu 30 anos, não deu certo. Continuou precisando de subsídios. Prorroga por mais, agora vai prorrogar por mais 50. Né? Por que não consegue? Quanto custa a Zona Franca de Manaus? Um Bolsa Família. Por ano. Cada emprego na Zona Franca de Manaus
A sociedade brasileira tem que conceder de renúncias, subsídios, 180 mil reais para cada emprego que é gerado na Zona Franca de Manaus. E o trabalhador recebe o quê? 20? Nem isso. Né? Deixa a pergunta no ar aí. E o resto do dinheiro? Se perdeu. Esse é o custo da Zona Franca. Sai 180, deve chegar a 2 mil por mês. Ele é por ano, né? É isso. O resto se perde. Agora imagina o que é aquilo ali. Você faz a peça de São Paulo, põe no avião, que a floresta tem uma hábito de crescer, e a estrada não é usada, a floresta entra, põe no avião, pousa lá, aí monta, traz de volta. A logística disso aí torna inviável. Torna inviável. Bom, a gente está ficando velho e a gente está ficando cansado. Estamos fracassos. Bom, vamos lá. Essa agenda se disseminou, infelizmente, para retomar. O Brasil teve uma trajetória, teve uma oportunidade perdida. O Brasil, depois da grave crise dos anos 80, de hiperinflação, baixo crescimento, para quem viveu aquele período cheio de empresa estatal, o telefone aí, preparado no imposto de renda, custando aí, sei lá, 10 mil dólares, 4 anos de espera. Não sei como é que o PSDB tem constrangimento em defender a privatização. Mas esse Brasil, depois da grave crise que viveu, foi forçado a mudar. A abrir a economia, a privatizar, a fortalecer mecanismos do Estado. E com avanços, retrocessos, aos trancos e barrancos, melhor aqui, erra ali, a gente foi melhorando ao longo de 18 anos. O primeiro Fernando Henrique pagou o preço fiscal, acertou com a LRF, depois derrubou o setor elétrico. O governo Lula avançou na parte social em cima do que o governo Fernando Henrique tinha começado. Acertou na macro. Acertou na macro, fez as reformas de crédito, errou nas agências reguladoras. Mal ou bem o Brasil foi avançando. O Brasil foi voltando a crescer, foi tendo finalmente política social. Finalmente o Brasil passou a ter uma política social efetiva. Imensos avanços nas desigualdades, imensos avanços na estabilidade econômica, melhora do crescimento, melhora na institucionalidade do país. Em 6 anos a gente retrocedeu. Fizemos exatamente o inverso de toda a agenda que o Brasil vinha cometendo. Tem que começar de novo. E aí eu vou, para concluir aqui, o fim do dia está meio cansado, vai falando, o tom vai subindo, né? Vou baixar o tom aqui. Eu acho que primeiro uma agenda de transparência. Eu acho que a gente tem pouca clareza de tudo que o país distribui de distorções. A gente tem pouca clareza disso. A gente tem pouca... As pessoas não têm noção da quantidade de distorções que o país tem. Não tem noção do custo dos créditos subsidiados dos bancos públicos, do custo das aposentadorias precoces, do custo parafiscal. Todos vocês aqui têm pagamento compulsório, que vocês fazem todo mês, que não vai para o governo. Vai para uma série de entidades privadas. Que às vezes, e tem um monopólio desse dinheiro. Explicar isso para estrangeiro dá trabalho. O Sistema S, sindicatos, patronais de trabalhadores, todas as confederações, federações, FAT, FGTS, agora tem um fundo de investimento, que compra participações em empresas. É um dinheiro que sai das vocês, todos vocês pagam esse dinheiro, que vai passar a entidade. E não tem, alguns não tem nem balanço publicado. Você nem sabe como é que esse dinheiro é bem aplicado ou não aplicado. Precisa ter transparência, precisa abrir os dados, sabe? Então, primeiro, uma agenda de transparência. Mas todo mundo que recebe um benefício público devia ter o nome publicado. Todo mundo. Empresa, pessoa física, não sei o que. O Bolsa Família é assim, tá? O Bolsa Família é meu exemplo de político. Ele é pequenininho, meio por cento do PIB, ajuda um bando de gente. Você sabe o CPF de quem recebe. Está no orçamento. Você decide, delibera no orçamento. O IBGE tem um trabalho de microdados fantástico. Você pode abrir lá, estudar o impacto. Tem trabalho acadêmico aberto estudando Bolsa Família. Impacto sobre a educação, impacto sobre a família, se tira a criança da escola. Olha, é fantástico lá. Tem muito trabalho. Será que está grande demais, está pequeno demais, tem que mudar aqui, mudar colar? Tem avaliação de desempenho, avaliação de resultado. Permite você fazer gestão transparente da política pública. Nós não temos isso para muitas outras políticas. Agora, finalmente, o IBGE abriu os dados
BNDES. O BNDES abriu os dados do crédito subsidiado. Tem uma polêmica grande, né? Muita polêmica. Mas esse é só o começo. Então, primeiro tem que abrir toda a política pública que dá benefício, que discrimina João em favor de Antônio, tem que dar o nome de Antônio. Tem que saber quem recebeu. E tem os dados que têm que estar disponíveis para avaliação. E acho que isso vai dar uma clareza para a sociedade, um pouco, que benefícios e privilégios queremos manter, achamos meritórios, quais queremos reduzir, rever. Sair dessa agenda que é possível sair concedendo, né, benefícios centralizadamente, sem fazer a conta de chegada do custo social desse programa. Qual é a idade ótima de aposentadoria? Qual deveria ser a idade adequada? Por diversos grupos. Qual deveria ser? Quanto fazer de política de proteção? E aqui não é uma agenda mercado versus Estado. Não é essa versão simplista de uma conversa que propõe afastar o debate ao invés de incentivá-lo. Aqui é como fazer a política pública. É a transparência, os procedimentos, o grupo de controle. Tratar a política pública com respeito que a gente trata a política de medicamento. Você testa antes de fazer, pode ter consequência inesperada, tem meta de desempenho. E se ela não funcionar, como é que você faz? Quando ela acaba, não pode ter política de proteção perene. Então, primeiro, a agenda é transparência. Não só do que está no orçamento, mas do que está fora do orçamento, que eu chamo de parafiscal. E aí eu poderia também os sindicatos, patronais, empregados, confederações, FACT, FGTS, etc. Segundo, uma agenda de isonomia da política pública. Vamos combinar de tratar os iguais com iguais? Setores parecidos pagarem impostos parecidos? Setores e produtos parecidos pagarem tarifas de importação parecidos? Regras comuns. Vamos tornar a meia entrada exceção? Daqui a pouco todo mundo tem meia entrada. A entrada meia vira a entrada cheia com outro nome. E no meio disso, tantas distorções na economia, que é uma economia de baixo crescimento, condenada à estagnação. Então, uma agenda de isonomia. A exceção tem que ser rara. Isso contempla a reforma tributária. Por que isso tributário no Brasil é tão complicado? Porque a gente está no último lugar dos rankings em tempo de gasto para fazer tributo. Porque pela multiplicidade de regras. Tentem pegar as regras do ICMS qualquer. Porque cada um tem uma regra. E aí isso gera um problema, porque como a regra é muito minuciosa, ela é muito ambígua, tem muito caso particular, produtos parecidos, quase idênticos, tem regras diferentes. Mas quando é que se enquadra um e outro? Aí isso gera um contencioso com a Receita. Gera essa disfuncionalidade. Se todo mundo pagasse o mesmo imposto, né? Olha, como é que é? Receita, tira os custos, tem uma alíquota de X%. Não faz diferença se é sabão assim, sabão assado, sabão de sopa. É isso. Essa regrinha é comum para todo mundo. A exceção tem que ser pouca, transparente, com luz do sol em cima, para acompanhar se vale a pena. Mesma coisa da abertura comercial. Todo mundo quer ser protegido. Se todo mundo é protegido, gera uma distorção na economia, você isola a economia do resto do mundo e fica uma economia pouco produtiva. Que é o problema que a gente vive. Você protege, não, tem que proteger o setor de bens de capital, bacana. Só que então as máquinas, quem compra bens de capital no Brasil, vai ter bens de capital pior, mais caro. Aí o que ele produz vai ficar pior do que o produto do estrangeiro. Você condena o país ao atraso. Essa política não é feita com muita... Essa política tem que ser feita focada, com calma. Não é que é fazer ou não fazer. Ela deve ser feita em doses cirúrgicas, com muito controle, com muito boa técnica, com muito acompanhamento. Vamos então uniformizar as tarifas nos padrões civilizados, os padrões do resto do mundo. Então, agenda de transparência, agenda de isonomia. Agenda de qualidade da política pública. Por que a gente é tão incompetente para utilizar os recursos públicos? Por que a gente obtém resultados tão piores do que os demais países? E a gente aumenta os recursos e o resultado não vem. Qual é a dificuldade da nossa gestão em educação? O que as nossas práticas são diferentes do resto do mundo? O que o mundo em geral faz em educação que a gente não faz para os nossos resultados serem tão vivos? O Brasil melhorou um pouco nos últimos anos. De novo, o Brasil vive num processo melhor. Mas é um processo caro, difícil. Né?
Essas agendas de qualidade. E aí a transparência, a avaliação de resultado. Então, abrir os dados da política pública para que a gente saiba que política está funcionando, qual é a eficácia. E por fim, todo esse processo de ajuste, toda essa agenda difícil, ela envolve grupos de interesse, ela envolve grupos que só sobrevivem graças à proteção. Isso tem que ser um ajuste a longo prazo. Eu acho que parte do equívoco recente é tentar fazer os ajustes de maneira rápida. Isso não é um ajuste para um ano, não é ajuste para 2 anos. Vários desses ajustes são ajustes muito longos, por muitos anos. É uma agenda, por exemplo, a agenda da Previdência tem que ser uma agenda longa, não é mudar a regra amanhã. É uma agenda de transição de 10, 15 anos, como outros países adotaram. As agendas de uniformização das tarifas, as agendas da redução das proteções. Não é simplesmente desfazer o que foi feito, não pode ser feito assim. Quer dizer, empresas se mobilizaram, empregos foram criados, tudo bem, renda foi destruída no processo, o país ficou mais pobre. Você não faz a mudança abrupta. Cria regras estáveis, ajustes suaves, que garantam que não em 1 ano, não em 2 anos, mas que vai ter uma convergência longa para os estados de mais normalidade, que vão ter um resgate da agenda que o Brasil vivia até a crise de 2008, 2009. Sobretudo, vai precisar resgatar a credibilidade da política pública. Essas intervenções questionárias não é que queimam a credibilidade do governo, elas queimam a credibilidade do país. Como fica investimento de 30 anos se a regra do jogo muda do jeito que muda? Se faz intervenção, se um dia o gestor acorda e fala, vou fazer uma intervenção para cá, tem um problema ali, vou mudar a regra aqui. Não é da credibilidade do governo, é a credibilidade do país para isso. O país precisa de investimentos longos, investimentos de longa maturação, infraestrutura, portos. Essa agenda é uma agenda difícil. É uma agenda, é aquela agenda de enfrentar a dureza, no jargão do economista, do trade-off. Né? Melhorar aqui é piorar colar. Escolhas duras. Essa agenda é um choque de realidade. De novo, a gente pode escolher não enfrentar o choque de realidade. Escolhemos isso em 2010. Não vamos enfrentar a realidade. O quadro se agravou. Fazer agora é mais custoso que 2010. Podemos também fazer, não vamos fazer. Não, aí tem uma saída fácil. Tem aqui, não precisa. Não precisa, dá para crescer. Eu fico sempre surpreso quando tem economista que vem e fala assim, não, tem uma saída que 99% não perde. Né? Tem aquele pessoal que quer fazer ajuste, que né, tem uma agenda cruel, né? E tem uma agenda bacana que ninguém perde. Perde alguém que a gente não conhece. Né? Nos anos 80, precisou chegar a uma situação, e eu vivi nos anos 80, eu cresci nos anos 80, eu casei nos anos 80. Uma situação de que o país vivia. Quem viveu aquele período sabe a dificuldade que foi nos últimos anos. Eu preciso daquilo para iniciar um processo de mudança. Pelo menos mudamos. Outros países da América Latina estão numa trajetória que parece uma condenação ao martírio, né? Crescente. Outros países estão em trajetória de desenvolvimento, de ajustes. Chile, Peru, Colômbia, Panamá, México. México não é um amigo. Não, a dúvida é essa. Em que estágio nós estamos? Já tivemos a crise suficiente para esse debate maduro? Ou vamos adiar ainda mais e ter um ajuste ainda mais severo, ainda mais difícil daqui a alguns anos? É isso. Muito obrigado. Eu estava na Catalunha, onde eu fico confuso, injuriado. Ela repete uma frase que ela atribuiu a Jean-Paul Sartre. Não pergunta, não fala o que elas faziam com você. Ela, o que vai você fazer com eles? Eu tenho perguntado várias pessoas e eu não consigo
porque a sociedade civil não é tão inerte e tão passiva em reagir à crise atual, que é uma crise institucional. Por que não surgem no Brasil novas lideranças políticas para superar os Cunha e Renan e Dilma e Lula a fase mais crítica do escândalo do Mensalão, como conseguiu Lula e o PT dobrar sua aposta na corrupção? Que eles passaram de uma coisa minúscula com o Mensalão, que é uma coisa muito grande. E como conseguiram coragem de fazer isso? E como os brasileiros permitiram isso? E ainda permitem isso? Tem uma resposta muito simples que está implícito nas palestras hoje, que o povo brasileiro está comprado. E se vai, e todo mundo sente que há alguma coisa para perder, para mudar essa situação. Eu vivi, bom, o Peru cobra a metade dos impostos do Brasil como porcentagem do PIB, mas está no mesmo nível do índice de desenvolvimento humano do Brasil, com metade desses impostos. Eu morei 6 anos na Venezuela, meus 2 filhos nasceram. A Venezuela estava em uma situação realmente de folga, com muito progresso social, como havia no Brasil nas últimas décadas. Até que caiu o preço do petróleo em 1981, 82. E a situação veio deteriorando. E depois o novo presidente, Carlos Andrés Pérez, que vivia esta época de folga, como Lula vivia no começo da década passada, ele foi obrigado por o FMI a aumentar o preço de gasolina. E veio uma explosão. Dentro de 2 anos, Carlos Andrés Pérez foi expulso do poder, saiu um novo presidente que achou muito esperto e liberou Hugo Chávez do presídio. Acho que estava fazendo um trabalho de pacificação. E sabemos o que passou agora com a Venezuela. A Venezuela está na beira do nível de hiperinflação, com profunda desorganização social. E a Venezuela era um país muito estável, era uma ilha, um santuário de democracia na América Latina. Havia 2 partidos grandes, um social-cristiano e um social-demócrata, que trocaram o poder e parecia que ia seguir para sempre. Então, eu estou realmente angustiado que voltamos a esta questão de Sartre. O que vamos fazer com isso? O diagnóstico é muito elegante, é muito forte, mas o que vamos fazer com isso? Abro isso para o... Posso fazer uma pergunta? Sim. Acho que vocês 3 fizeram uma excelente exposição de erros do passado, que são recorrentes, infelizmente. Mas eu gostaria de fazer 2 perguntas, na verdade. Uma que acho
ponto que foi omitido na apresentação dos três, que eu considero uma das maiores distorções de preço relativo que nós tivemos na última década, que é a sobrevalorização do câmbio, usado como, talvez, ferramenta confortável para controlar a inflação, mas que causou um aumento do coeficiente de importação, que aliás é muito baixo no Brasil, devia aumentar, mas não desta forma. Saiu de 16 para 25 em 6 anos. E isso causou uma das razões que caiu a receita tributária, que vocês não apontaram, que houve uma grande transferência da atividade econômica da indústria para o serviço. A indústria já vem caindo há 5 anos. O que está acontecendo no PIB agora está acontecendo na indústria desde 2011. Então, a transferência de renda da indústria para o serviço é menos tributado. Então, parte da queda da receita tributária é que os serviços non-tradables têm crescido muito mais que os tradables nos últimos anos. E isso está causando, portanto, a eficiência de receita tributária. E a pergunta, então, para concluir, é o seguinte: é possível hoje fazer um pacto no Brasil, um pacto social, onde a sociedade poderia aceitar um aumento de receita tributária, mas não de forma incondicional, vinculado a uma reforma do Estado? Nós temos liderança em como fazer isso. Porque, por exemplo, se nós pudéssemos, na reforma do Estado, diminuir a vinculação de despesas compulsórias, acabar com, pelo menos, reduzir parte dos abonos também uma parte da reforma do seguro-desemprego que foi feita, não sei se é definitiva, reduzir o número de ministérios, que não é uma conta que é muito importante, mas acho que o efeito simbólico é muito importante, reduzir as autarquias, tem de emprego absurdo, 25 mil cargos comissionados, né? Talvez reduzir 30% dos cargos comissionados, uma coisa assim, fazer cortes que não só são, no conjunto, alguns pontos do PIB, mas acho que é mais uma demonstração de que nós temos que ter austeridade nas despesas públicas. E isso é que eu acho que falta também o exemplo. É possível fazer esse pacto e como? Primeiro, a questão do câmbio, a gente tem sempre essa discussão, né? Câmbio justo. O Brasil tem um câmbio baixo, valorizado, câmbio alto. Eu acho que essa questão do câmbio e do juro, ela está intrinsecamente associada àquilo que eu chamei de contrato social. Então, o câmbio, ele é o que é. Se o câmbio tivesse sido o câmbio mais desvalorizado nesse período, tudo mais constante, a inflação teria sido maior ainda. Não daria para o câmbio ter sido mais desvalorizado, a menos que aceitasse uma aceleração inflacionária muito maior. O que acontece na sociedade que poupa pouco? Se você fizer uma regressão, pegasse um monte de países, tenta ver a participação da indústria no PIB, põe variáveis explicativas, a gente sabe que renda per capita explica, porque tem volume, o país pobre tem menos indústria, a gente sabe que tamanho explica, porque tem retorno de escala, então taxa de poupança explica. Taxa de poupança é um determinante muito importante do tamanho da indústria. E é fácil a gente ver porque a indústria produz bens trade. Trade é coisa que eu posso colocar no navio e jogar para fora, e trazer de fora, depois levar para fora. É uma economia que poupa pouco, é uma economia que vai absorver poupança de fora. Uma economia que poupa pouco e que tem vantagens comparativas em bens primários, só vai absorver poupança de fora na forma de bens manufaturados. Porque a gente não vai trazer bens primários porque a gente não tem. E a gente não vai trazer serviços porque não dá para trazer serviços. Então, a indústria sofre do nosso contrato social, que gera uma poupança muito baixa. E o problema é que, ao tentar... Então, assim, não tem jeito. Se eu quero mais indústria, eu tenho que mudar o povo. Entende? A China poupa 55% do PIB. Poupando 55% do PIB, dá para ter muita indústria. A Coreia poupa 35% do PIB. Poupando 35% do PIB, dá para ter muita indústria. Então, eu vejo dificuldades. O Brasil optou por ter pouca indústria.
como optou por poupar pouco, como optou por ter juros altos. Eu não tem muito jeito de escapar disso. Só uma coisa, assim, não é que tenha feito, essa opção tenha existido. Na verdade, as pessoas normalmente assim, querem tudo, né? A gente quer tudo. Aí, não é que teve uma opção consciente, assim. Não foi totalmente consciente, né? Eu costumo chamar isso de contrato social da redemocratização. O Marx sempre diz, Samuel, você fala assim, fica parecendo que as pessoas ficam bem informadas. Eu gosto de chamar contrato social porque eu acho que em democracia a legitimidade das decisões elas vêm do processo. É o processo que determina a legitimidade das decisões. Evidentemente, qualquer processo de escolha social, ele é feito num ambiente de incerteza e de informação limitada, com um monte de erros. Mas o problema é que esse equilíbrio macroeconômico, que gera baixo crescimento, juro alto, câmbio valorizado e tendência de industrialização, ele é um equilíbrio que veio do funcionamento da nossa democracia. Aí o problema é que a gente tem uma indústria que sofre por causa disso, e o governo Dilma, na verdade, a nova matriz econômica, uma maneira da gente ler a nova matriz econômica é tentar dar uma roubadinha. Então, o que é tentar dar uma roubadinha? Eu tenho um problema, esse problema é difícil de ser solucionado, aí eu tento criar atalhos para resolver um sintoma do problema, que é desindustrialização, sem enfrentar o problema, que é taxa de juros alta, poupança baixa e principalmente uma poupança pública baixa. O problema é que essas roubadinhas, fechar a economia, política industrial excessiva, muito BNDES, essas roubadinhas, elas geram um problema de desempenho da economia. E o problema de desempenho da economia acaba agravando ainda mais a indústria. Ou seja, a indústria ganha porque eu estou protegendo ela, mas ela perde porque a produtividade do país está indo para a lama por conta do regime de política econômica. O efeito líquido dessas duas coisas, a gente aprendeu nos últimos anos, é piorar ainda mais. Mais ainda, todas as roubadinhas que a gente dá, elas têm como resultado deteriorar profundamente a poupança pública. E não foi à toa que a indústria perdeu mais participação no PIB exatamente quando a poupança pública estava sendo destruída. Não só a gente perdeu o PIB da indústria, como o déficit de transações correntes, ele aumentou muito exatamente também quando a gente estava destruindo a poupança pública com essa política econômica que vigorou de 2009 a 2014, foi, eu acho, provavelmente pior, foi o período da história da República de pior manejo de política econômica que a gente tem. Então eu acho assim, acho que o Marx fala uma coisa que eu gosto muito. A gente diz que a Dilma ouviu pouco as pessoas. Não, o problema da Dilma é que ela ouviu demais. Quando os empresários e os grupos vão conversar com a presidente ou com o presidente, cada um pensa no seu problema. A função do executivo é fazer arbitragem. E fazer essa arbitragem de forma a não produzir um mal coletivo. Quando eu resolvi aceitar a demanda de cada grupo para resolver o seu problema, então é elétrica, controle de preço, o resultado agregado disso foi um comportamento destrutivo da economia que acabou se voltando àquelas próprias pessoas que haviam batido na porta do Palácio do Planalto para resolver o seu problema específico. Foi o contrário do desejado. Então, a gente tem que ter um ponto de partida, e eu acho que a Fiesp tem que ter isso muito claro. Saber as limitações do nosso contrato social, da nossa estrutura social. E querer manter a indústria a ferro e fogo, de qualquer jeito, você vai produzir uma situação pior para a indústria. Com relação à segunda questão, a questão se eu vejo se tem clima, eu acho que está muito difícil. Muito difícil. Primeiro. Mas é necessário, né? De fato, o pacto. Porque senão não vamos ficar nessa situação. Então, eu acho que não vai. De colapso. Eu acho que não tem pacto. Talvez, eu acho que não tem. Quais são os impedimentos do pacto? Um impedimento, talvez aí eu esteja machucado, porque eu participei da campanha, mas eu acho que o PT nessa campanha, ele atravessou alguns faróis vermelhos.
A política brasileira tem regra de funcionamento, né? Um nível de agressividade, um nível de subida de tom não se tem normalmente. E por que não se tem? As pessoas falam, o Nizam Ganai já escreveu isso, fala isso, mas nos Estados Unidos é super, que nem aqui, que nem foi no ano passado. Mas nos Estados Unidos é o que os cientistas políticos chamam de presidencialismo majoritário, ou seja, uma democracia majoritária. Você tem regras eleitorais que produzem uma maioria no legislativo pela regra eleitoral, né? O voto majoritário, distrital e uninominal. O Brasil não é uma democracia majoritária, é o que os cientistas políticos chamam de uma democracia consensual. Ou seja, é um sistema que a regra de voto gera uma fragmentação partidária, um monte de partidos. No dia seguinte da eleição, você tem que sentar com todo mundo e começar a conversar. Acho que o PT não percebeu isso e quando ele resolveu fazer uma campanha que vale tudo, vale mentir até o último grau, vale agredir as pessoas até o último grau, vale qualquer coisa para ganhar uma eleição, isso esse nível a gente não tinha passado. Ele queimou muitas contas. Então está muito difícil haver uma conversa em função das feridas que ficaram dessa campanha. Além disso, a gente tem o problema da Lava Jato, que está pegando direto o sistema político. Não sei quantos deputados estão ouvindo, não sei como está. Mas isso faz com que a agenda dos políticos no momento atual é salvar a sua pele. Eu começo a achar que a agenda do PT não é nem mais 2018, que talvez facilite a gente começar a endereçar algum acordo. Acho que a agenda do PT daqui a pouco é salvar a pele, não ser preso, alguma coisa assim. Mas as cicatrizes da campanha associadas à Lava Jato, que faz com que a agenda dos políticos seja se livrar, salvar a pele, eu acho que cria um caldo, um sistema, cria um momento que é muito difícil fazer essa concertação. Então, eu não consigo enxergar no horizonte, nos próximos anos, essa concertação sendo feita, e esse é um dos motivos de por que eu tenho enxergado. Então não tem alternativa nos próximos anos? Está não ser 2018. Eu acho que é. Precisa piorar muito. Né? É o que eu vejo. Você queria falar? Sim. Não, nessa própria visão política da questão que contamina toda a discussão econômica. A gente tem o Levi fazendo o seu esforço com uma agenda diferente da Dilma, exatamente diferente do que ela disse na campanha, diferente do que ela fez no governo anterior. E temos aí duas possibilidades, que de repente algum fato ou alguma concertação leve à saída dela, ou não, ou que ela vá até o final, até 2018. Então, com esses atores, o que a gente vai esperar? A gente vai ficar apenas marcando no calendário, cada dia estamos mais próximos do fim desse processo, para ver o que acontece a partir de um debate eleitoral. Isso causará um problema muito mais grave em 2018, ou não? Tem espaço para uma discussão na sociedade, ou através de alguém como o Levi, que poderia dar novos temas para a agenda da presidente. Hoje ela disse, isso tudo vai acabar, nós vamos retomar o presidente rapidinho, num instante voltaremos a tudo como estávamos antes da necessidade do ajuste fiscal. O que ela quer, o que ela imagina, ela quer voltar a fazer o que ela fazia, no que ela está apostando? A opinião de vocês. A pergunta foi muito difícil. Deixa eu só falar um pouquinho da pergunta do Roberto. Assim, eu concordo quase tudo que o Samuel falou. Agora, assim, quando eu converso com políticos mais experientes, dentro daqui de São Paulo, os políticos com mais de 70 anos de idade, eles estão muito preocupados. Então, assim, o que eu noto conversando com políticos é que até mais ou menos abril, maio, havia claramente a percepção de vamos deixar o governo sangrar para a oposição ter um bônus político. Essa percepção dos políticos mais experientes não existe mais, mudou totalmente. Então, se você conversa com os políticos mais experientes, e eles estão tentando influenciar os mais novos, que são os deputados federais,
E eles estão claramente preocupados. Eles sabem, eles estão na postura agora, vamos ver como é que vai ser isso a partir da próxima semana. Mas, assim, conversando com eles, eu noto claramente uma postura de se a coisa piorar, vai ser ruim para todo mundo. Então, assim, possivelmente, assim, tem espaço para um maior diálogo. Agora, assim, esse espaço para um maior diálogo tem que partir muita coisa do governo. Então, por exemplo, não adianta o governo querer... porque teve vários erros, assim, que eu vejo. Assim, tudo bem, estou falando do funcionário, mas teve erros também de sentar e tentar estabelecer esse diálogo. Por exemplo, em março, o ministro da Fazenda convidou vários senadores para um café da manhã. Eu conversei com vários senadores da oposição, e perguntei, se eu estava querendo conversar com o ministro, por que não foi? Ele falou, porque ele convidou todo mundo. Ele deveria ter feito uma reunião com bancadas diferentes. Então, assim, você coloca o ministro da Fazenda para ser ministro da Fazenda, um articulador político, isso não funciona. Por mais brilhante, aqui todo mundo, assim, a gente conhece o ministro da Fazenda, ele é um economista extremamente competente, brilhante, mas não é político. O jogo político é muito difícil, a gente sabe disso. Quando a gente senta com o político, assim, a gente não entende o tipo de conversa. Então, assim, faltou muito. Mas eles pensam muito à frente. Assim, eu acho que faltou muito isso. A coordenação política do governo não funcionou desde o início. Quer dizer, a grande manchete dos jornais no início do governo foi o governo quebrando cabeça e tentando brigar com o PMDB. Então, assim, tem coisas mais estruturais, tem as cicatrizes da campanha que não foram saradas, mas tudo isso piorou por um governo que é politicamente extremamente inábil. Extremamente inábil. Vou dar um exemplo concreto. Votação, dia 30 de junho, votação de reajuste judiciário. Vários senadores da oposição, para minha surpresa, estavam preocupados com a aprovação do reajuste do judiciário por causa do impacto fiscal. Vários deles me ligam, pedem para eu entrar em contato com a Fazenda, para eu descobrir o custo e tal. Eu ligo para o Ministério da Fazenda, tem uma dificuldade enorme para conseguir quem falar, as pessoas que eu conheci estavam viajando. Mas consegui falar com o responsável por articulação política. E falei, olha, vários senadores da oposição estão me ligando, pedindo para entrar em contato com vocês, que estão muito preocupados com a votação do projeto de reajuste judiciário. E qual é a posição de vocês? Qual é o custo? Não, vocês não estão preocupados? Não, a gente não está preocupado, porque a gente fez um acordo com o presidente do Senado que queria tirar da volta de votação. O acordo de fato existia, mas quando você colocou vários funcionários públicos lá, bateram no tambor, querendo a votação, o presidente do Senado justificou que, dada a pressão da sociedade, teria que quebrar o acordo. Então, assim, politicamente o governo é muito fraco. Eu espero que melhore. E eu acho que talvez tenha agora uma boa vontade, um espaço para uma melhor comunicação. Agora, isso tem que partir do governo, porque assim, a situação piorou muito. A situação chegou a um nível que assim, há 6 meses atrás ninguém esperava. Há 8 meses atrás ninguém esperava. Né? Então, assim, vamos lá. Vou fazer aqui 2 pontos só. Acho que o primeiro ponto é o seguinte. O governo não escolhe câmbio real. O governo não tem capacidade de mexer no câmbio real de forma sustentável. Não consegue. Só tem uma coisa que o país pode fazer para aumentar, mexer no câmbio, desvalorizar o câmbio. Mexer na taxa de poupança. E para mexer na taxa de poupança, a única coisa que a gente conhece na literatura econômica capaz de fazer isso é aumentar a poupança pública. Quer câmbio mais desvalorizado, aumenta a poupança pública. Tá? As pessoas ficam surpresas com isso. Eu lembro no começo do governo Lula, viam várias pessoas falando que é absurdo, câmbio, tem que fazer swap cambial, tem que comprar reserva, tem que fazer isso. Falava assim, má notícia, ele vai comprar reserva dessa, está na paz da política do governo, está publicado isso, vão fazer swap, vão fazer tudo. E o câmbio vai valorizar. Mas como se não está comprando dólar? Pois é, má notícia. Quer dizer, o câmbio não tem instrumentos para isso. Não adianta. Quer dizer, ou a gente enfrenta o problema da poupança pública, que é o problema fiscal na saída. Esse é o caminho. Quer preservar o câmbio, mexer no câmbio, ajustar juros, tem que enfrentar a causa raiz do problema. Poupança pública, ajuste fiscal. Então, só esse ponto aqui. Só dar um exemplo. Todo mundo fala, a China compra um monte de reserva. Mas o superávit primário na China é imenso. Aí o governo, com superávit primário, compra reservas. Aqui a gente no Brasil, como não tem dinheiro suficiente, a gente, para comprar reserva, tem que pedir emprestado no mercado. Aí a gente compra reserva, mas pedindo emprestado no mercado. Um efeito contrapõe o outro, efeito líquido é zero. Então, a China não tem câmbio desvalorizado porque compra reserva.
Ela tem câmbio valorizado. Ela compra desreserva porque tem câmbio desvalorizado. Tem câmbio desvalorizado porque poupa demais. Isso. Então, enfrentar agora é o seguinte. E é surpreendente no debate do política econômica voltar temas tão elementares. Vamos lá. Voltando para cá aqui. Eu acho o seguinte. Também essa polarização, o governo fez, o governo aqui. A culpa do Itaí não é do governo. Na política econômica. A culpa é de essa política econômica foi aplaudida por grande parte da sociedade. Ela não foi aplaudida por lideranças empresariais, por grupos. Quer dizer, o governo, eu não gosto de personalizar. Então, não falo o nome, o governo reagiu à demanda da sociedade que pediam câmbio para cima, juros para baixo, proteção à indústria nacional, proteção aos setores nacionais, crédito de jado. O governo reagiu a isso. O governo, energia barata. Aí deu o problema da gasolina, aí deu lá, gasolina, aí deu o problema da energia barata. Né? E nós tivemos o pior desempenho entre os países emergentes pós-2010. Eu vou ficar surpreso de voltar ao período pré-2015, porque o período pré-2015 foi muito ruim. Foi nesse período que a gente construiu o que a gente está vivendo hoje. Foi um período de desaceleração crescente da economia, de estagnação dos indicadores sociais que vinham melhorando há uma década, de começo de piora dos indicadores sociais em 2014, de queda da produtividade. Nosso desempenho foi pior da América Latina, foi pior das mais emergentes, tira lá a Ucrânia e Rússia da frente. Então o que nós fizemos numa política que foi aplaudida, demandada e requerida por vários grupos da sociedade, levou ao retrocesso que nós vivemos, e cujas consequências estão chegando agora, e tem mais ainda por vir. Isso é uma coisa. Agora, para concluir aqui, eu hoje estou mais otimista do que há 6 meses. Eu hoje estou mais otimista do que há 6 meses. E estou mais otimista por causa de vocês, por causa do debate, por causa da discussão. Esses pontos aqui, durante anos, isso foi dito, foi discutido, foi falado. Eu acho que hoje, tem hoje uma maior abertura para o diálogo, para o debate. Tem empecilhos, tem temas aqui que tornam mais difícil, mas acho que hoje tem mais, acho que hoje trouxe uma urgência para que o debate, e aí eu acho que o caminho tem que ser o inverso. O caminho tem que ser o caminho da ponte, do debate, do diálogo sobre as restrições, da transparência. O Samuel tem razão, eu não gosto do termo controle social. Né? Acho que o termo que gera equívoco, as pessoas leem as palavras de maneira diferente. Agora, eu acho que nós tivemos um processo de concessão de privilégios e benefícios muito pouco transparente no Brasil. Muito pouco transparente. Você não tem clareza dos custos e das implicações. Então, eu acho que tem uma agenda de transparência que é fundamental para que esse debate democrático possa ser feito levando em consideração os impactos difusos da política. Né? Que seja, eu acho que assim, trazer o debate, trazer informação. Como é que é o Brasil? Como é que são os países do mundo? Será que a nossa aposentadoria do Brasil é diferente do resto do mundo? Quanto que ela é diferente? Será que o nosso crédito subsidiário é diferente? Tem a questão, e tem que sair desse debate que polariza, que é um falso debate equivocado. Você é contra a política industrial ou você é a favor da política industrial? Esse é o não debate. Isso é fugir do debate. O debate é quanto você faz, como você faz, qual o procedimento, qual o critério de avaliação. O critério é, você é contra a política social. Essa é a maneira de evitar o debate. Essa polarização afasta o debate. O debate é como você faz, para que grupos vão ter benefícios, que grupos vão ter, como você traça a linha, como é que você avalia o sucesso da política. Esse debate mais intermediário. E o que eu vejo hoje, o que eu espero que venha desse processo, é que antes agora, do que mais tarde, mais grave, esse debate possa fluir. Há dificuldades, mas eu acho que há o começo do reconhecimento que essa agenda de responsabilidade, essa agenda de enfrentamento dos desafios, das escolhas difíceis, a rejeição da saída fácil, do discurso que promete tudo sem custo e diz que os problemas não vão existir. Eu acho que o enfrentamento dessa agenda hoje parece mais próximo, não sei se próximo o suficiente, do que era 6 meses. A pergunta da Mônica, bem rapidinho. Eu acho que o ministro,
especificamente, quando ele fez lá a revisão da método primário, ele, de certa forma, ele jogou a toalha. Disse, olha, eu tentei fazer aqui, não deu, ou seja, eu vou aqui ficar no meu ministério, tocando a minha política, a construção de um superávit primário que estabiliza a dívida pública não é minha atribuição, isso é atribuição do governo da sociedade, e eu vou tocar a minha vida. É possível que com a decisão da Standard & que foi no meio do recesso, na volta, o Congresso volte um pouco diferente, a gente se surpreenda e inicie uma trajetória mais construtiva. Eu sou cético, mas é possível. Agora, retorno à nova matriz, acho que isso está fora totalmente. Ele se identifica um pouco com a Acho que a gente poderia pegar 3 perguntas, né, responder em bloco, porque um monte de gente seria melhor. Eu só queria fazer um breve comentário sobre Se isso. identifica, por favor. Oi? Identifica. Ah, sim, eu sou Paulo, eu não sou economista, sou historiador, mas me interesso pelo assunto e estou aqui, né? Quando se fala em pacto, né, uma coisa assim, o pacto ele não é uma palavra embreagem, vamos dizer assim, que a gente usa quando o nosso carro está precisando subir uma ladeira difícil, né? A gente pisa na embreagem, gata uma marcha e vai. Parece que no discurso da defesa do pacto, o pacto está entrando como palavra embreagem. Ele entra solto, só para fazer o discurso de uma alternativa, de uma possibilidade ficar viável, né? Mas faça uma pergunta. Então, vou fazer agora. A questão, quando de falar em pacto, a questão é a seguinte, os diagnósticos estão feitos, né? Fazer pacto com quem? Né? Então, a minha questão é essa. O governo está interessado, o Samuel falou uma coisa que é fato, eles estão interessados em salvar a pele deles. Eles estão realmente interessados em resolver essa situação? Quer dizer, é possível construir um pacto? Eu não acredito nisso, eu não tenho elementos, posso estar errado, né? Posso amanhã dar mão palmatória, mas os elementos que a gente tem hoje para análise não permite de jeito nenhum fazer essa aposta no pacto com o governo. Não há possibilidade, não há abertura, não há canal de comunicação. O que não quer dizer que não se deva buscar forças políticas e tal. Sim, a questão então é essa. Então, se vai se fazer pacto, vamos discutir aqui com quem esse pacto vai ser feito. Porque eu estou ouvindo uma conversa que está começando a vir da oposição que é um pouco preocupante. Como que se no futuro, não, vamos fazer um pacto, né, e vai dar tudo certo. Isso é ilusão. Não vamos entrar nessa, porque isso é uma grande ilusão. Temos que encarar os problemas e oferecer alternativa. É só isso que eu queria comentar. A pergunta é bem simples, tem ponto de interrogação. Qual é o nome? Se cada um de vocês tivessem uma medida, uma proposta real. Fala assim. Desculpa, meu nome é Daniel, da Universidade de Yale. Se tivessem uma medida concreta, uma alteração de lei, uma proposta de política pública que mais impactaria o ajuste fiscal, qual seria ela? Na questão é Cristiano, eu trabalho numa corretora de valores. Pergunta um pouco em fiscal / a questão da corrupção, né? Você teve na campanha, você disse, e o Aécio falava muito, porque o choque da gente tirar, tinha muito essa questão de quanto que o governo gasta mal, seja corrupção, seja ineficiência, né? A própria conta da Petrobras no balanço era X de corrupção e de escolhas erradas era 80 mil. Então, eu queria um pouco uma leitura de vocês do que é possível em magnitude dos valores de melhor eficiência, né? Porque a gente achava, mas essa conta da corrupção é baixa. Quando você coloca só a Petrobras 90 bi, de novo, corrupção / más escolhas ou ineficiências, tais como Zona Franca, o que dá para sair daí? Sim. O pacto, acho que essa pergunta do pacto meio que a gente já elaborou aqui. Eu sou muito pessimista por conta disso. O Marcos parece um pouco mais otimista do que eu, uma inversão, a gente já viu há 20 anos, em geral, o contrário. Mas tu acha que os velhões talvez toquem o barco, né? Parece um bicho de Guimarães, alguma coisa. Daniel, se eu tivesse uma medida para finanças públicas, a gente precisa fazer uma reforma da Previdência, idade mínima, voltar para
pensão por morte impedia o acúmulo de benefício, quem tem a sua própria aposentadoria não pode ter pensão por morte, tem as duas, escolhe a maior. E para a eficiência, a reforma de simplificação dos impostos indiretos. Acho que é o que mais. A primeira é que rende mais retorno fiscal, a segunda é que rende mais retorno de grande produtividade. Você pode me dizer? Não, eu concordo. Acho que tem que. Entendeu? Você falou sobre de novo. Primeiro. Marcos, vamos ouvir mais perguntas depois vocês respondem. Aí tem, ainda falta do Cristiano. Quem? Responde Cristiano ou Fala, Cristiano. Ineficiência versus corrupção. Não, eu não saberia mensurar, né? Mas você pode falar. Mas eu acho que, assim, claramente a gente perdeu muito mais por ineficiência. O próprio parafiscal, né? Crédito cruzado, essas coisas. Mas assim, eu acho que isso é a agenda que você tem que atacar, que é isso que eu não vejo, que me preocupa. Quer dizer, independentemente de ajuste fiscal, você poderia estar melhorando o marco regulatório do petróleo, melhorando a agência reguladora, tem toda essa agenda positiva, mais livre, que não tem nada a ver com fiscal, que até ajudaria. Mas eu acho que isso está parado. Então, Eu acho assim, Cristiano, ineficiência tem duas. Uma são as medidas microeconômicas da nova matriz econômica, acho que a gente está desfazendo, ok, que vai melhorar um pouquinho no futuro. Tem outro tipo de ineficiência, que aí não é ineficiência. A gente gasta muito com previdência, ou a gente gasta muito com esse programa. Não gasta muito com previdência porque tem um monte de morto recebendo. Então não é ineficiência, é regra. E aí regra não é ineficiência, é política. Martin trabalha tanto na indústria quanto na saúde. É o seguinte, a produtividade não é cada indústria, é todo mundo 1%. Tem setores que têm enormes possibilidades de produtividade, outros difíceis, mas todos têm. Agora, as enormes possibilidades eu vejo na saúde, na justiça, porque um processo que demora 10 anos é 9 anos de retrabalho, e no ensino. Exemplo, Líbano. Saúde, exemplo, Índia. Eu não vejo em quase nenhum país alguma tentativa de melhorar a produtividade. Tem aqui, também acho que não. Todos são managed pelo governo. Acho que tem que privatizar os três, totalmente. Saúde e justiça aí? Justiça e ensino. Por favor, desculpe. E perguntas, não discursos. Uma pergunta sobre o que vocês falaram ontem, terminando sobre o contexto político. Quais seriam as consequências da polarização? Você falou, Marcos, de um certo consenso, de uma vontade de fazer uma coisa unida. Pelo contrário, você pode perceber uma grande polarização política. Tem as manifestações, tem o discurso do dia a dia na cidade. Qual vai ser a consequência disso? Qual vai ser quando a oposição vota contra o ajuste fiscal? O que vai dar isso? E sobre outra coisa que eu notei sobre a reação da Standard & Poor's, algumas pessoas esperam um tipo de wake-up call numa reação do Congresso, mas como ver isso com o Eduardo Cunha na presidência, que está enrolado na Lava Jato e tudo isso? Como pode ver essa reação? Por favor, lá atrás. Adriana, minha pergunta é: como as manifestações de rua poderiam ajudar o processo? Por favor, não se falou de contas externas. Meu nome é Gil, eu sou consultor de turnaround, e não se falou de contas externas. E como financiar essas contas externas num cenário de perda de grande investimento e de deterioração da economia, onde você não sai com a exportação de uma hora para outra. Isso leva anos. Eu vou pedir para os cantos responder brevemente. Deixa eu começar aqui esclarecendo um pouco, talvez não tenha sido claro. O meu relativo maior otimismo vem do meu pessimismo com a situação. Quer dizer, é claro que o país está muito polarizado, é claro que a crise é grave, porque eu acho que essa crise grave ela está permitindo o começo de uma discussão sobre os problemas. É claro que pontes foram queimadas, é claro que tem uma herança de uma polarização ruim, mas eu acho que
Eu acho que agora, melhor do que há 6 meses. Os problemas de agora não são maiores do que há 6 meses. Não são agora. Teve um desdobramento do problema, teve um reconhecimento de um problema que está aí. E é um problema que começou vários anos atrás. E ele foi se agravando. E houve uma negação do problema e foi se agravando. E foi se agravando. E houve uma história contada que o problema não era assim, que não era assim. Pois é, o problema era assim. Então, eu acho que assim, acho que agora começa a ter uma possibilidade de uma discussão, né, que começa a acontecer. É melhor ter o começo da conversa, ter o começo da discussão, do que não ter. Né? Agora, é claro que tem todas as dificuldades. Vamos conseguir atravessar esse deserto, como o Samuel, nos próximos anos, quando esperar o próximo governo. Acho que esse é um ponto. Né? Isso não se traduz num otimismo de curto prazo. E eu deixo a pergunta no ar. Quanto vai ter que o problema se agravar, a dificuldade se agravar, para que a gente consiga construir, reconstruir as pontes, reconstruir a possibilidade de debate dos problemas e reconstruir o enfrentamento de dificuldades que são duras, são difíceis. E aí a lista do Samuel, com a qual eu concordo com a sua pergunta, eu acrescentaria, essa agenda de transparência e de avaliação da política pública é fundamental para a qualidade da política pública, é fundamental para que esse debate ocorra da forma mais transparente e clara sobre os custos e consequências, sobre onde estão os benefícios e privilégios que devem ser mantidos e os que devem ser revistos. Diversidade setorial, duas coisas. A redução das distorções faz com que os setores mais produtivos cresçam, isso já resolve uma boa parte do problema. Saúde, justiça e educação, essa é uma agenda de direito administrativo, de melhora da eficiência do Estado, uma agenda que a gente tocou com o ministro Bresser no primeiro FHC. Desde então, no segundo FHC, a agenda macroeconômica era muito forte, essa agenda de reforma do Estado ficou parada. E, evidentemente, nos anos do petismo, essa agenda ficou totalmente relegada. Então, a gente tem que retomar ela. Vamos lá, as duas perguntas. Depois da polarização, de fato, a gente não sabe. Olhando hoje, os elementos que a gente tem hoje, é muito mais provável que não tenha ambiente e que a polarização, enfim, continue e que isso seja ruim. Ou seja, que a gente passe até o resto do governo sem aprovar nenhuma reforma estrutural. Mas isso são os elementos que a gente tem hoje. Então, assim, o cenário está mudando muito rápido, a gente tem que esperar. Então, assim, o mesmo político que aconteceu aqui em São Paulo segunda-feira tem hoje uma posição muito diferente do que tinha há 2 meses, 3 meses atrás. Então, assim, vamos esperar. Em relação à manifestação de rua, ajuda em parte, porque também a pauta da rua. Qual era a pauta da rua? 2 coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, que as manifestações de 2013 muitas vezes pediam mais política pública, mais gasto público. E também parte dos líderes desses movimentos de passeata, quando eles estiveram no Congresso há 2, 3 meses atrás, eu vi uma reunião deles com senadores, eles falavam como se os problemas pudessem ser resolvidos apenas quando saía da presidente. Poderia ser resolvido em 2, 3, 4 meses. Ele é um problema muito mais complexo, muito mais estrutural, agravado pelas circunstâncias atuais, mas um problema estrutural que todo mundo participou. Então, assim, as manifestações de rua ajudam a demonstrar uma certa inquietação da sociedade. Essas manifestações de rua, organizadas por internet, tem uma pauta muito clara? Eu não vejo. Eu não vejo hoje que a gente tem uma pauta muito clara da forma do que é necessário. Viu? Contas externas. A gente está no meio de um ajustamento externo que já começou. Provavelmente, o ano passado o déficit externo foi 105 bilhões. O número que a gente tem lá no IBRE para esse ano é 73. Provavelmente o ano que vem vai ter alguma coisa próxima de 64, 65. Então eu acho assim, no que diz exatamente o externo não me preocupa muito. Agora, o problema é que o desequilíbrio fiscal pode afetar o externo. Você tem uma dívida pública que cresce em bola de neve, e 20% hoje da dívida pública, os detentores já são não residentes que põem dinheiro aqui dentro para comprar NTN em bola. A pergunta é, com essa dívida pública crescendo em bola de neve, e a gente não conseguindo politicamente endereçar os nossos desequilíbrios estruturais, isso vai afugentar os investidores? Não sei. Ponto de interrogação. Tem 2 cenários. Um cenário é o mundo continua muito paciente com a gente, como foi nos últimos anos. A gente sai dessa crise política e policial com instituições mais fortes. O mundo diz, esses caras vão resolver em algum momento, eu aceito rolar essa dívida nos termos que ela está hoje, até 70%, 72% do PIB, porque depois o próximo governo arruma.
Se isso acontecer, tem que combinar com os russos, evidentemente. A gente empurra com a barriga 3 anos e meio, torce para um processo eleitoral mais saudável em 18 e começar a endereçar isso no próximo governo. Se os russos não quiserem ter toda essa paciência conosco, evidentemente, em algum momento desse processo vai ter uma saída de capital, câmbio ajusta, e os mercados ajustam, a gente vai ter um surto inflacionário, como nós tivemos em 99 e 2003. Uma outra pergunta. Por favor. Até Tá. Meu nome é Galileu. Tenho uma pergunta breve, né? Uma das questões principais para um tipo de reforma da gestão pública é também uma reforma laboral. Tipo de contratação, se você pode despedir funcionário público ou não, regime de previdência. Eu gostaria de saber se vocês veem algum tipo de possibilidade de algum tipo de reforma laboral, porque foi isso que aconteceu no Peru, pelo menos nos anos 90, e isso na verdade revolucionou completamente a administração pública, né, em termos de qualidade de serviço público. Então eu gostaria de saber se vocês têm alguma ideia de algum tipo de reforma laboral no Tiago, da USP. A pergunta é, vou falar sobre o novo cálculo da aposentadoria, 85 e 95. Qual o impacto econômico que a gente pode esperar caso esse projeto for aceito? Eu escutei de algumas pessoas que eu converso há 2 meses atrás uma preocupação, e escutei uma estatística no seminário que agora fiquei mais preocupada. E a dificuldade que o governo estava tendo de aprovar o crédito de imposto sobre fortuna, a gente sabe dessa dificuldade, ele poderia ficar tentado a colocar um imposto sobre a transição de bens do Brasil. Nesse seminário eu escutei que nos próximos 10 anos, uma parte considerável do nosso PIB vai mudar de mão, porque as empresas do Brasil elas são predominantemente familiares, e que isso poderia dar uma arrecadação do governo. Depois de tudo que eu escutei, um governo em que a maior parte do crescimento veio com a transferência para onde o país está comprado, até que ponto que o governo poderia ficar seduzido, e como foi um plano Collor diferente, tem uma medida desse imposto, seja plausível. Mercado de trabalho. Mercado de trabalho e funcionário público. Não, é transferência de bens. Não, olha, esse imposto não resolve. Isso aí a gente até vem com os números lá. O tamanho do desafio fiscal do Brasil nos 15 anos vai precisar de alguns impostos sobre a herança todo ano. Você precisa de uma CPMF a cada 4 anos. Não cabe, não tem como fazer imposto para pagar conta. Tá? Essa é fácil. O 390 eu deixo para o Mansur, mas a conta é grande, tá? Isso é caro para o país, tá? Isso adiciona ainda mais problemas para frente. No mercado de trabalho, deixa eu separar aqui. Serviço público. Vou falar aqui duas. Rápido. É claro que ter uma legislação mais moderna ajudaria a gestão do serviço público. Mas tem muita coisa que pode fazer com os instrumentos atuais. Você pode melhorar imensamente a gestão do setor público no Brasil. Tem várias experiências localizadas que, mantidas as regras atuais, com melhores instrumentos de gestão, você melhora a educação, você melhora o resultado de várias políticas. Tá? Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro em 3 anos com risoria na gestão da educação. Né? Ou o exemplo de Sobral, ou Iguaçu, ou outras cidades. Então, dá para fazer. A gente tem muita coisa para fazer, tem que escolher as prioridades. Aqui eu acho que boa gestão, o que tem hoje, dá para avançar bastante. Na questão da Previdência, quer dizer, se o único problema fosse o fator previdenciário, não seria tão preocupante. A questão toda essa regra 85-95, ela leva a um crescimento do gasto da Previdência para daqui a 20 anos, mais ou menos perto de 1 ponto do PIB, com uma trajetória que sem a mudança do fator previdenciário já passaria a crescer continuamente até 2060. Projeções oficiais do governo. A gente gasta de Previdência hoje mais ou menos quase o que a Alemanha gasta. Aí daqui a 30 anos o Brasil vai ter a estrutura demográfica que tem no Japão. Então a tendência do gasto de Previdência do Brasil é crescer continuamente. Então se você coloca uma coisa que daqui a 20 anos vai lhe dar ainda a mais do gasto que já é crescente, 1 ponto do PIB, assim, você piora algo que você deveria estar consertando. Então a preocupação no curto prazo, pode até, no curto prazo, por incrível que pareça, o efeito até positivo. Porque quem está perto de se adia a aposentadoria, né? Mas a longo prazo ele coloca mais fogo na trajetória de crescimento que já é insustentável.
Bom, agradeço muito ao... Você que... Não, uma pergunta, Marcelo. No início do governo Lula, as reformas microeconômicas deram um boost de crescimento muito importante. Né? E acho que até ficou claro para quem não tem isso, que não é só a agenda macro, a agenda micro também é importante. O Marcos Lima foi um dos responsáveis lá por conduzir isso, e as discussões que fizeram também. Você vê alguma medida que, além dessa unificação semestre, me parece que seria muito positiva, possa melhorar, não necessariamente dependa de um grande impacto social, etc., que o governo poderia fazer nos próximos 2 anos? Depois desse governo tem uma festa de reforma de muitos anos. Assim, eu acho que fazendo o ICMS a gente pode caminhar muito mais rapidamente na abertura da economia muito fechada. E acho que outra, a gente precisa enfrentar a elevadíssima rotatividade no mercado de trabalho, que desestimula os ganhos de eficiência no local de trabalho, e acho que é um dos motivos que está travando a produtividade das empresas do Brasil. A gente tem que entender, olhando a CLT, quais são os incentivos que promovem essa enorme rotatividade no Brasil, e além de ser uma enorme rotatividade, é surpreendente uma rotatividade profícua. A rotatividade aumenta quando a taxa de emprego é pequena. Então a gente tem que atacar isso, e evidentemente é uma maneira complexa, que vai requerer também enfrentar o debate com a sociedade e com as corporações. Muito obrigado.